estou, porque salvaste-me. Eu acredito que és tudo que eu preciso. Estou porque salvaste. Eu acredito que és tudo que eu preciso.
Boa noite. Amém. Amém. Vamos orar antes de começar a pregação, a reflexão de hoje à noite. Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor, conduza também este momento, como conduziu durante o louvor. Continue abrindo nossos corações, que a Tua mensagem possa cair uma boa terra e dar frutos em nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, agora nós vamos começar o mês de agosto, e mês de agosto nos lembra Dia dos Pais. E eu queria aqui compartilhar com vocês algo sobre o amor do Pai, o amor do Pai. E vocês sabem de qual Pai estou falando. Então, nesta noite eu queria compartilhar uma história do Max Lucado e compartilhar, refletir sobre o amor do Pai. O versículo de hoje é o Sofonias, capítulo 3, verso 14 e 17. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Amém. Vou contar a história da Maggie. Tá certo que o nome é Madeline, só que como o nome é muito comprido, eu simplifiquei o nome chamando de Maggie. Uma história adaptada por mim, baseada na história de Max Lucado. Maggie, apenas 5 anos, subia no colo de seu pai. Você já terminou de comer? Pergunta ele. Ela sorri e bate com a mãozinha na barriga. Não cabe mais nada. Você comeu a torta da sua avó? Um pedaço inteiro. Joey, que é o pai da Maggie, olhou para a mãe dele, para a avó da Maggie, que estava do outro lado da mesa. Parece que, mãe, você conseguiu alimentar todos nós com a sua torta. Não pense que nós conseguiríamos fazer outra coisa, a não ser ir para a cama nessa noite. Maggie colocou as suas mãozinhas em cada lado do seu grande rosto, do rosto do seu pai. Ah, papai, é noite de Natal. Você disse que poderíamos dançar. Joy fingiu um lapso de memória. Eu disse? Não me lembro de ter dito qualquer coisa sobre dançar. Vovó sorriu, balançou a cabeça e começou a limpar a mesa. Mas, papai, contestou Maggie, sempre dançamos na noite de Natal. Só nós dois, lembra? Então, ele deu um grande sorriso, que mexeu até o seu bigode. É claro que me lembro. Como poderia esquecer isso? Assim, ele colocou-se de pé, tomou-a pela mão e por um momento, só um momento, sua esposa estava viva novamente. E os dois entraram em seu refúgio para passar a noite de Natal, como tantas outras, dançando noite adentro. A mãe da Maggie teve uma gravidez inesperada e complicada. A Maggie sobreviveu, mas a sua mãe não. E Joey, o pai da Maggie, o açougueiro de Minnesota, foi obrigado a criar sua Maggie sozinho. Vamos, papai! Ela balançava a mão de seu pai. Vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar. Ela estava certa. Logo a companhia soaria. Os parentes ocupariam os espaços livres e a noite estaria terminada. Mas por agora havia somente papai e Maggie. O amor de um pai por seu filho possui uma força poderosa, não é, pessoal? Observe um casal olhando o seu recém-nascido, não é? Nós temos muitos casais hoje na igreja com criança recém-nascida. O bebê nada pode oferecer para seus pais.
absolutamente nada. Dinheiro, habilidade, palavra de sabedoria, absolutamente nada. O que o neném ofereceria para os seus pais? Se ele tivesse bolsos, estariam vazios. Ver um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar um total impotência. E se não houvesse amor, como seria esse bebê? É ou não é, pessoal? Jesus perguntou certa vez se nós, pecadores, temos tanto amor, quanto mais Deus, o Pai Celestial, e sem pecado, nos ama. Mas o que acontece quando o amor não é correspondido? O que acontece ao coração do Pai quando o seu amor não é correspondido? Vamos continuar a história de Maggie. A rebeldia chegou ao mundo de Joy de forma bizarra. Quando chegou a idade permitida para dirigir, a Maggie pensou ser adulta suficiente para dirigir também sua vida. E essa vida não incluía a vida do seu pai. Eu deveria ter percebido antes, pensava o pai. Mas já era tarde. Ele não soube o que fazer. Ele não soube como lidar com o piercing no nariz e as camisetas apertadas da sua filha. Não compreendia as noitadas e as notas baixas da escola. E, acima de tudo, ele não sabia quando falar e quando se calar. Ela, por sua vez, a Maggie, já tinha tudo planejado. Sabia quando falar com seu pai. Nunca. Quando ficar calada. Sempre. No entanto, este comportamento era totalmente diferente com um rapaz desengonçado e tatuado da rua de baixo. E o pai sabia disso. De jeito nenhum ele iria permitir que sua filha passasse a noite de Natal com aquele sujeito. E o pai disse para Maggie: você vai ficar conosco essa noite, tá bom? Vamos jantar na casa da sua avó e comer a torta dela. Vamos ficar em família na noite de Natal. Embora sentados à mesma mesa, eles pareciam estar em lados opostos da cidade. Maggie brincava com a comida sem dizer uma palavra sequer. Vovó tentava conversar com Joy, mas ele não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa. Outra parte do coração estava partido. E o resto dele teria dado tudo para saber como falar com a garotinha que costumava sentar em seu colo. Logo chegaram os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio horrível entre o pai e a Maggie. À medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, Joy, o pai, ficava de um lado e Maggie, carrancuda, sentava-se do outro lado da casa. Coloque uma música, Joy, lembrou um dos seus irmãos. E assim ele fez, pensando que a Maggie se sentiria honrada. Ele foi ao encontro da sua filha. Você dançaria com seu pai esta noite? O pai pergunta. Da forma como ela se zangou e virou, qualquer um pensaria que ela o havia insultado, que ele a havia insultado. Em frente de todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu a pé, deixando seu pai sozinho em casa, muito solitário. De acordo com a Bíblia, pessoal, nós temos feito o mesmo. Temos rejeitado o amor do nosso Pai. Em Isaías 53:6 diz assim: cada um se desviava pelo seu caminho. Paulo, ele fala ainda mais rudemente no Romanos 5, versículo 10. Ele diz assim: porque se nós, sendo inimigos, olha que palavra forte, um inimigo é um adversário, aquele que ofende, não por ignorância, mas intencionalmente ele ofende. Isso é inimigo. Isto nos descreve. Alguma vez nós voltamos contra o nosso Pai? Se você alguma vez fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse, se você alguma vez feriu um de seus filhos ou parte da criação, se você alguma vez apoiou ou aplaudiu o trabalho de seu adversário, o diabo, ou se você alguma vez
deu as costas ao nosso Pai Celestial em público, em caso afirmativo, então você fez o papel de inimigo. Então, como Deus reage quando nós tornamos inimigos dele? Esse Pai que nos ama, nós nos tornamos inimigo dele. Vamos voltar à história da Meg. A Meg voltou naquela noite, mas não por muito tempo. O pai nunca a culpou de ter saído. Além do mais, como ela se sentia sendo a filha de um açougueiro? Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças. Fez seu jantar favorito, o jantar favorito da Meg. Ela não quis comer. Convidou a sua filha para ir ao cinema. Ela permaneceu em seu quarto. Comprou-lhe um vestido lindo para sua filha. Ela nem mesmo agradeceu. Então, naquela manhã de primavera, ele saiu cedo para trabalhar, a fim de estar de volta antes que ela chegasse da escola. Mas esse foi o dia em que ela não mais voltou para casa. Uma amiga disse que a Meg e o seu namorado estavam na estação de ônibus. E depois ele foi ver que eles foram para Chicago, onde mais ninguém os encontraria. A história, pessoal, mais notória do mundo é a Via Dolorosa. Esse caminho significa o quê? O caminho do sofrimento. De acordo com a tradição, este foi a rota que Jesus fez do Tribunal de Pilatos até Calvário. E do Tribunal de Pilatos até Calvário, você encontra 14 paradas no meio dela. Por exemplo, o momento em que Jesus cai, né? E o Simão ajuda ele a carregar a cruz. Então, cada parte, são 14 partes que o pessoal começa esse trajeto e relembra aqueles últimos momentos de Jesus antes da cruz. Mas será que essa rota chamada Via Dolorosa, o caminho do sofrimento, ela é exata? Provavelmente não. Porque Jerusalém foi destruída no ano 70 e depois em 135. Ou seja, as ruas da cidade foram destruídas. Como resultado, ninguém conhece exatamente o caminho que Jesus fez quando foi crucificado. Mas nós sabemos exatamente onde esse caminho iniciou. Nós sabemos. Ele começou não no tribunal de Pilatos, mas nos átrios dos céus. O Pai começou a sua jornada quando deixou sua casa à nossa procura. Armado com nada mais do que o paixão de ganhar nosso coração. Ele veio à busca. Seu desejo era singular, trazer seus filhos para casa. A Bíblia tem uma palavra para essa questão, reconciliação. Por isso que em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. A palavra grega para reconciliar significa retribuir algo de maneira diferente. A reconciliação inverte a rebelião, reacende a fria paixão. A reconciliação toca os ombros do inconstante e o faz retornar a casa. O caminho da cruz nos ensina exatamente quão distante o Senhor caminha para nos buscar. Vamos voltar à história da Meg. O garoto desajeitado e tatuado tinha um primo, o namorado da Meg tinha um primo. Ele trabalhava no turno da noite de uma loja de conveniência. Por alguns trocados por mês, ele permitia que os fugitivos, o Meg e o namorado, pudessem ficar no seu apartamento durante a noite, mas de dia eles tinham que sair. O que foi ótimo para eles, pois tinham grandes planos. Ele seria mecânico e a Meg só sabia que poderia conseguir um emprego em alguma loja de departamento. É claro que o namorado não entendia nada de mecânica, nem mesmo ela de arrumar emprego. Mas não é assim que uma pessoa pensa quando está intoxicada pela liberdade? Após algumas semanas, o primo mudou de ideia. E no dia em que anunciou sua decisão, o namorado também anunciou dele. O primo pediu para eles saírem e o namorado deixou a Meg. A Meg encontrou-se enfrentando
à noite sem lugar para dormir ou mão para segurar. Esta foi a primeira de muitas noites. Uma mulher no parque contou-lhe sobre um abrigo para mendigos próximo à ponte. Por alguns trocados, ela conseguiria um prato de sopa e uma cama. Alguns trocados era tudo o que ela tinha. Ela usou sua mochila como travesseiro e a jaqueta como cobertor. Havia tanta arruaça que era impossível dormir naquela noite e naquele lugar. Meg virou seu rosto para a parede e pela primeira vez em vários dias, lembrou-se do rosto de seu pai ao dar-lhe um beijo de boa noite. Mas, quando seus olhos começaram a ficar marejados, ela recusou-se a chorar, empurrando as lembranças para o fundo de seu ser e determinando-se a não mais pensar em sua casa. Ela tinha ido muito longe para voltar. Na manhã seguinte, a garota da cama ao lado mostrou-lhe a mão cheia de gorjetas que recebera por dançar em cima das mesas. Essa foi a última noite que dormi aqui, disse ela. Agora posso morar em outro lugar. Eles me disseram que estão procurando mais uma moça. Você deveria ir. Ela procurou em sua bolsa e tirou uma caixa de fósforo. Este é o endereço deste lugar. O estômago da Meg embrulhou só de pensar. Tudo o que ela fez foi murmurar. Vou pensar no assunto. Ela passou o resto da semana nas ruas à procura de trabalho. Ao final da semana, quando chegou o momento de pagar sua conta no abrigo, ela colocou a mão no seu bolso e tirou a caixa de fósforo. Era tudo o que lhe sobrara. Não vou ficar essa noite, disse a Meg, decidida. A fome tem seus caminhos para amenizar as convicções. Pessoal, orgulho e vergonha parecem irmãos. Não parecem irmãos, né? Orgulho e vergonha parece que não tem nada a ver. Porque o orgulho faz você empinar o seu peito. E a vergonha, ela faz abaixar a sua cabeça. O orgulho ostenta. A vergonha esconde. O orgulho busca o reconhecimento. A vergonha busca ser evitada. Mas não se engane, as emoções são da mesma família. E as emoções têm o mesmo impacto. Elas o afastam de seu pai. O orgulho diz, você é muito bom para ele. A vergonha diz, você é muito ruim para ele. O orgulho afasta. A vergonha o mantém afastado. Seu orgulho precede a queda. Então a vergonha é o que impede de levantar-se após a queda. Isso é verdade ou não é, pessoal? No momento em que deixamos o Pai, no momento em que deixamos o caminho de Deus, o que é que tem no nosso coração? É o orgulho de pensar de que eu comando a minha vida, de que eu agora sei dirigir a minha vida. E num primeiro momento, por orgulho, deixamos o caminho de Deus, deixamos o nosso Pai. Mas com o passar do tempo, é a vergonha que nos mantém longe do Pai. Não é mais orgulho. O orgulho foi o primeiro passo, porque eu e você achávamos que nós poderíamos dirigir a nossa vida. Mas depois que nós caímos, é a vergonha que nos impede de nos achegar ao nosso Pai. Voltando à história da Meg. Se Meg sabia alguma coisa, era dançar, é ou não é? Seu pai o havia ensinado. Eles dançavam toda a noite de Natal. Agora, homens da idade do seu pai a assistiam. Ela não percebeu, nem pensou nisso. Meg simplesmente fez o trabalho e pegava o dinheiro. Ela pode nunca ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo primo, todas endereçadas a ela, todas de seu pai. Seu antigo namorado deve ter fofocado algumas coisas, e elas chegavam na casa do primo do seu namorado, de 2 a 3 vezes por semana. E ele dizia, manda outra carta para o seu pai, falando o seu endereço, aonde você está, mas ela não poderia fazer isso. Ele a encontraria ainda num boate. Ela tampouco pensava em abrir os envelopes, pois já sabia do seu conteúdo. Ele queria que ela voltasse para casa. Mas se ele soubesse qual era o seu trabalho, não estaria escrevendo.
Parecia ser menos doloroso não tê-las. Assim pensou ela. Não as leu naquela semana, nem na semana seguinte, quando seu primo trouxe mais, tampouco na seguinte, quando tudo se repetiu. Elas guardavam no armário, organizadas de acordo com a data. Ela corria os dedos pelas bordas de todas elas, mas não conseguia abrir nenhum sequer. Durante a maioria dos dias, Maggie conseguiu entorpecer suas emoções. Pensamentos de sua casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Como no dia em que ela viu um vestido na vitrine numa loja, da mesma cor que seu pai havia lhe dado. Um vestido muito simples para ela. Com muita elegância, ela entrou na loja e vestiu. E por alguns instantes, ela viu o seu pai do lado. Mas aquilo foi um instante. Foi um pensamento. E Madeleine percebeu que daria 1000 vestidos para sentir seus braços, os braços do seu pai novamente. Ela saiu da loja e resolveu não passar mais por ali. No momento certo, as folhas caem e a temperatura baixa. O correio chega, o primo reclama e o estoque de cartas cresce. Ainda assim, ela se recusava a mandar-lhe o seu endereço, como também a ler as cartas. Então, chegou um dia em que uma carta chegou, do mesmo tamanho e mesma cor, mas esta não tinha o selo do correio e não havia sido entregue por seu primo, havia sido colocado em sua penteadora. Há alguns dias, um homem grande passou por aqui e pediu que eu entregasse isso a você, explicou uma das outras dançarinas. Disse que você iria entender a mensagem. Ele esteve aqui? Perguntou ele a essa amiga. A mulher levantou os ombros e diz assim, suponho que sim. Meg engolia a seco e olhou para o envelope. Ela o abriu e removeu o cartão. Sei onde você está. Sei o que você faz. Isto não muda o que eu sinto. O que eu disse nas outras cartas ainda é verdadeiro. Mas eu não sei o que você disse nas outras cartas, porque eu nunca abri as outras cartas. Ela pegou uma carta do topo da pilha e leu. E ali estava escrito assim: você viria para casa e dançaria novamente com seu papai? Pessoal, se você não... Na verdade, nós somos incapazes de nos achegar ao Senhor. E todo momento, Deus está à nossa procura. Se você não for, Deus vai atrás de vocês. Sabe qual é a maior bênção de nossas vidas, pessoal? É que existem pessoas ao nosso redor que ainda nos amam. E Deus usa essas pessoas. Deus usa essas circunstâncias. Às vezes você passa num lugar e você vê uma cruz. E aquele simplesmente não é uma cruz. Mas aquilo te remete ao amor do seu Pai celestial. Pessoal, isso é graça. Se ainda há gente do seu lado, orando por você, falando para você voltar o seu relacionamento com seu Pai. Pessoal, isso é graça. Isso é graça. É Deus indo atrás de você. E às vezes até mesmo no momento de solitude, você vê. Mas o quê? A vergonha vem e nós não queremos mais a presença do Pai em nossas vidas. É ou não é? Esse é o resultado do pecado. Voltando à história do Meg. A Meg então decide voltar. Só que o dono da boate disse que ela tem uma dívida de 100 mil reais. E se ela não pagar esses 100 mil reais, ela não pode deixar. E não é que naquela noite, quando ela estava triste, o chefe chama ela e diz que a dívida dela foi paga. E enquanto o chefe falava com ela, ela ouve uma voz atrás dela dizendo, Meg, uma voz forte, grossa, de idade. E ela já sabia. E as pernas dela começaram a estremecer. Perdeu as forças. E ela olha para trás.
e não se contém e cai em choros. E ela abraça o pai e os dois se abraçam. Assim que ela está saindo do boate, ela vê um caminhão. O caminhão do açougue. O caminhão que o pai usava para trabalhar. O bem mais precioso do pai. E ela perguntou, é isso que o Senhor deu para ele para pagar a dívida? E o pai falou, não há coisa mais preciosa nessa vida do que você. E eles pegaram o ônibus e voltaram para casa. Tome cuidado com o tipo de ônibus que você vai pegar. A Meg pegou o ônibus do pai. Muitas vezes nós pegamos esse ônibus, eu não sei se falei, eles estavam indo para Chicago. E dependendo do ônibus que você toma, esse ônibus pode te levar por uma vida de perdição, de afastamento do pai. Eu queria motivar vocês a voltar, a pegar esse ônibus do pai. E diante do pecado, pessoal, há um preço muito grande. E no nosso caso, claro que é uma história ilustrativa, mas no nosso caso, o pai, ele mesmo, mandou seu filho unigênito. E ele, na cruz, resolveu a questão da justiça e amor. Pessoal, imagina no tribunal de um menino que está, de um homem que está lá como réu, e o pai dele é o juiz. E a sentença foi dada pelo próprio pai, de sentença de morte. Mas o que acontece é que o juiz tira a sua roupa, a roupa aquele de juiz. Ele desce e senta no lugar do filho. O juiz, ele dá uma sentença para ele mesmo, no lugar do filho dele. É isso que Deus fez. É isso que Deus fez. Mas foi a melhor coisa. Que pai não faria isso pelo teu filho? Eu sei, gente, nós vivemos uma realidade em que a família está sendo destruída. E é claro, entre parênteses aqui, né? Nem todos têm pai, têm mãe. As nossas experiências como humanos, às vezes, foi sem a presença de um pai, de uma mãe. É ou não é? E mesmo tendo pai e mãe, pessoal, temos pai e mães que não são exemplos de vidas, é ou não é? Que usam violência. Realmente, nós vivemos um mundo triste. Mas eu quero dizer que o Pai Celestial, Ele te ama. Ele te ama. Pessoal, temos que reviver a família. O mundo está destruindo com a família. Está destruindo com a família. Nós não sabemos mais o que é ser bom pai, bom mãe. Nós não sabemos mais o que é ser uma boa família. Estamos perdendo, pessoal, exemplos em nossas vidas. E o maligno está se divertindo com isso. Pessoal, mesmo que a sua família terrena aqui esteja sofrendo daquilo que está longe do ideal de Deus, de uma família, eu quero dizer que tem um Deus, tem um Pai Celestial que te ama. Hoje o versículo diz, cante, ó filha de Sião, Deus chama o seu povo de filha, de filha. Grite bem alto, ó Israel, alegre-se, exulte com todo o coração, ó preciosa Jerusalém. Preciosa. É uma época em que o povo de Judá estava em pecado. A nação estava destruída e eles estavam o quê? Como escravos de um outro povo. E diante desse povo, Deus diz o quê? Ó filha, ó minha preciosa, o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Ele se alegrará com gritos de alegria com vocês. No hebraico significa o quê? Que Deus vai dançar. Deus vai dançar. Por causa do povo por causa do seu povo. E por que eu trouxe essa mensagem aqui, colocando Sofonias? Porque
Deus se alegra de nós. Deus nos chama de filha, nos chama de preciosa. Mesmo aqueles momentos difíceis, e Deus o que promete o quê? Que Ele vai afastar os nossos medos. E Ele quer dançar conosco. A Meg, voltando para casa, não é que ela vê toda a família reunida em casa? E a torta da avó, aquela torta, ela se encheu naquela noite daquela torta. Aquele cheiro da casa dela, aquela bagunça da família, toda reunida em casa. Ela experimentou tudo aquilo. E em um momento da festa, a música começa a tocar. E ela, ali no cantinho dela, o pai observa e vai ao encontro da filha e pergunta: filha, você dançaria novamente com seu papai? E ela, se levantando, segurando aquela mão quente do seu pai, eles dançam novamente. Pessoal, Deus nos convida para dançar. Deus nos convida para dançar. E aquela dança entre a Meg e o pai é uma dança diferente. Não é mais uma dança ingênua de uma criança. A Meg é diferente. Ela entendeu o amor do seu pai. É uma dança que entende a profundidade do que o pai fez na vida dela. A ficha caiu. E naquela dança, aquela dança, fez mudar a vida da Meg. Pessoal, eu não sei como está você. No princípio, por causa do orgulho, deixamos Deus. E talvez por causa da vergonha, nós não chegamos diante de Deus. Mas nessa noite eu queria convidar vocês, falando da palavra, de que Deus quer dançar com vocês. Deus quer dançar comigo. Deixa a vergonha de lado. O diabo vai usar a vergonha para afastar você de Deus. Não caia nessa mentira. Não caia. Vá lá. Abrace o Senhor. Abrace o Pai. E dance. Vamos dançar com o Senhor. Nosso Pai que nos ama. Se você está cheio de vergonha, saiba disso. Quando você estiver longe de Deus, em algum instante você olhar para os céus, eu não quero que você enxergue um Deus que está julgando a sua vida. A Bíblia diz que quando você olhar para o Senhor, você vai ver um olho cheio de amor, te buscando, querendo que você volte para casa e dance com Ele novamente. Então, nesse mês, tá certo que o Dia dos Pais é outro domingo. Na verdade, a pessoa fez uma confusão, pensei que era amanhã. Mas eu queria relembrar isso na vida de cada um. Que o nosso Pai nos ama e nos quer. 3 passos. Arrependa. Saiba o quanto você esteve longe de Deus. Em segundo, saiba que Deus pagou um preço muito alto para ter cada um de vocês. E terceiro, Deus quer que você receba isso como uma graça. Que você possa desfrutar dessa liberdade, desse amor de Deus, dessa dança com Deus. É isso que Deus quer em nossas vidas. Pessoal, não quero formar nenhum de vocês religiosos, eu sempre falo isso. A vida é um caminhar junto com Deus, é um dançar junto com Deus. Vamos dar um up, vamos dar um upgrade na nossa vida cristã. Vamos sair do patamar da ingenuidade de uma criança, de alguém que reclama de nível de uma criança, e vamos dar um up, vamos dar um pulo na nossa fé, né? Você já saiu, já deixou Deus, né? Nós universitários é isso mesmo, novas experiências. Só que não deixe que a vergonha, que o diabo use a sua vergonha para te afastar de Deus. Volte ao Senhor, Deus te ama, Deus te ama. E espero que você sinta o abraço de amor quente do nosso Senhor na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, encontre no nosso coração. Mexa com o nosso coração. Nos encha do Teu amor. Que nós possamos sentir o Teu abraço, Senhor. E que nós possamos ouvir a Tua pergunta: você quer dançar comigo? E que nós possamos, em meio a muita vergonha, sim, Senhor, mas que nós possamos realmente deixar tudo isso. Ser livres diante do Senhor. Deixar nossas vergonhas. E a chegar a Ti, Pai. E
começar e recomeçar o nosso relacionamento contigo, Pai. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, amanhã voltamos com o culto de gerações presencial também, tá? Eu sei que o comércio voltou, tem gente indo para a escola, tem gente indo para o trabalho, né? Então, eu digo uma coisa, pessoal, a igreja é o lugar mais seguro. Comparado a shopping, ao comércio, ao dia de trabalho que vocês estão do dia, ali sim o risco é maior do que a igreja. A igreja está tomando todas as providências, tá certo? A nossa igreja é grande, pessoal, é muito grande, né? Então, tá seguro aqui, tá? Nós vamos aí fazer todos os métodos aí de segurança e de limpeza. Estamos aqui na sala do Tchungudumbu, que é a nossa sala também, né? E olha, as cadeiras estão aqui, todas espalhadas, tá certo? E esse é o padrão, tá certo, pessoal? Então, se você estiver afim, tá? E se você não estiver, não precisa vir também, ok? Então Deus abençoe a vida de vocês e Deus te ama. Até.